A paz do Senhor para todos os irmãos. Nesta oportunidade estaremos aqui comentando a lição de número 3 da revista Betel, cujo neste trimestre estamos aí estudando nesta revista o livro de Jeremias, aonde diz aí: Deus convoca o seu povo ao arrependimento. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 3. A introdução nos diz que o verdadeiro profeta vive para Deus e procura fazer a sua vontade, ainda que para isto tenha que sofrer dores, perseguições. Jeremias lutou pela causa do Senhor sem receio do que os homens pudessem lhe fazer. Então, o primeiro ponto fala a respeito da postura profética. Aqui nós entendemos a forma como foi colocada a profecia de Jeremias. A profecia de Jeremias era a vontade de Deus, exposta por intermédio da vida de Jeremias. E isso Jeremias sentiu na pele. É como uma pregação que eu ouvi uma certa vez, está aí na internet, do pastor Wilcef Akiva, quando ele fala a respeito, pregando lá no capítulo 38 de Jeremias, e ele fazendo a introdução ali da sua palavra, ele fala a respeito do profeta como aquele que sentiu o mesmo que Deus sente em relação à causa que está sendo colocada ali, como no caso aqui da nação de Judá. Um profeta verdadeiro é aquele que sente exatamente o que Deus sente. Ele não profetiza só por profetizar, mas ele tem em si o mesmo sentimento que está envolvendo Deus em tudo aquilo ali. Então, era a vista em que Jeremias, por meio do amor, ele sentia a mesma coisa pelo reino de Judá. Jeremias, querido, se pôs a ouvir e a obedecer a Deus, e a capacidade veio como resposta a essa obediência. Fazendo uma aplicação desta postura de Jeremias para nós, é assim com todo aquele que Deus chama, se der ouvido e procurar andar na obediência, com certeza, querido, Deus será fiel para fazer o mesmo na nossa vida como fez na vida do profeta Jeremias. O item 1 do ponto 1 vai falar de uma coisa muito importante. Próximo passo, amar o próximo. Aqui nós vemos então que a postura de um profeta, ela tem que ser conforme este ponto. E é como o nosso comentarista aqui, o pastor Clementino, diz nesse ponto a respeito de Jeremias. O profeta Jeremias sabia muito bem o que significava amar o próximo. Ele doou a sua vida ao seu povo. Toda essa dedicação e entrega fez dele um profeta inesquecível para a nação de Israel. A pergunta que faço agora é: e nós? Estamos amando o próximo? Pregamos sobre amor, falamos sobre amor, cantamos sobre amor, até damos seminários sobre amor. Mas a pergunta que faço para mim e para você que vai estar ouvindo este vídeo: e nós? Temos praticado o amor? Na prática de viver o amor ao próximo, como é que estamos nesse quesito? E essa é uma pergunta que faço, não é para mim analisar a sua vida e nem para você analisar a vida de outrem, mas é para mim analisar a minha própria vida e você analisar a sua própria vida. Muitas das vezes, irmão, até existe amor dentro de nós, mas este amor é concernente aos nossos próprios interesses e não ao próximo. Jesus disse que se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem
os publicanos a mesma coisa? Mateus 5, 40. Como o profeta Jeremias, que amou a nação de Israel, assim tem que ser a nossa prática diária. E para fechar esse ponto, irmão, a Bíblia diz na carta de 1 João, capítulo 3, e no versículo 15, que quem não ama o seu irmão é homicida. E ainda diz na carta de 1 João, capítulo 4 e versículo 20, que aquele que diz que ama a Deus, a quem não viu, e não ama o seu irmão, a quem viu, é mentiroso. Por si só, o pecado de ser homicida e da mentira já carrega alguém para o inferno. E a falta do amor, então, dispensa comentário. O segundo item do primeiro ponto vai nos falar que é Deus quem capacita o homem. Nesse ponto, nós vemos então que é Deus quem escolhe para a sua obra e não o homem. Mas Deus não usa de qualquer jeito. Antes, Deus capacita a tal pessoa para esta obra. Quer essa pessoa seja importante ou não, conhecida ou não, pois na lista daqueles que a Bíblia nos apresenta como chamados por Deus, existe pessoas de todos os tipos, de boiadeiro a doutor, está ali listado na lista daqueles que Deus chamou e capacitou para fazer a sua obra na face da terra. E uma coisa importante para a gente entender nisso aí, irmão, que quando Deus chama, Ele nos chama segundo a possibilidade divina e não segundo a possibilidade humana. E a todos que Ele chama e esvazia o vaso. Porque é necessário que nós sejamos vazios de todo o conteúdo que está em nós, para que o Senhor possa colocar no vaso de barro tesouro precioso. O conteúdo que Ele quer que esteja dentro do vaso de barro, ou seja, não é na nossa capacitação, mas é na capacitação de Deus. Não é no que penso, no que entendo ou no que acho, mas é tudo segundo a vontade do Eterno. Um exemplo muito prático disso, para nós fecharmos esse ponto, é o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, era um perseguidor da igreja, e assim que Deus fez aquela chamada especial na vida dele, que está em Atos capítulo 9, Paulo, segundo Gálatas capítulo 2, saiu de cena, foi ser preparado por Deus, e depois de 14 anos Paulo volta transformado em Paulo, naquela potência que contribuiu de uma maneira maravilhosa para que o reino de Deus chegasse até onde chegou. Mas foi preciso primeiro ele ser tirado de cena para ser esvaziado de todo o conteúdo que Gamaliel tinha colocado dentro dele, para ele poder ser enchido agora do conteúdo que vinha de Deus. Então, meu querido, Deus te chama, te capacita, te prepara, mas Ele não faz isso confiado no seu conhecimento, no seu entendimento ou nas suas possibilidades humanas, mas sim na dele, na divina. O próximo ponto vai nos dizer: o próximo escolhido pode ser você. Aqui fala a respeito da escolha de Deus e vai nos mostrar que nem sempre a escolha de Deus ela é aprovada pelo homem. Aí nos é apresentado aqui o caso de Davi, que nem passava pela mente dele ser o segundo monarca de Israel. Experiência, Davi não tinha nenhuma.
pastor de ovelha, desprezado conforme nos conta a história, mas foi ele mesmo que Deus escolheu. E assim é na questão postura profética. E é Deus mesmo quem escolhe. E Deus não escolhe pelos critérios humanos. Deus escolhe, Deus prepara e Deus envia, como nos diz o item 3. Você pode ser o próximo. E Ele, querido, nos escolhe para nós, como profeta, fazermos a sua vontade. Nós vamos ver que essa era a postura de Jeremias. Jeremias falava segundo o que Deus lhe mandava. E nessa postura, como profeta de Deus, Jeremias andava atento, ligado em tudo o que Deus estava agindo e trabalhando. Ele estava com os seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E acima de tudo, querido, Jeremias fazia isso por amor. Está entendendo? Como nós comentamos no item 1 do primeiro ponto. E não movido por um sentimento qualquer, sentimento humano, como nós vemos muito aí em cima dos púlpitos da igreja, né? Pregações sendo movidas, a pessoa não tem coragem de ir tete a tete e usa o púlpito para expor. É o que está nos dizendo na nossa verdade aplicada. As palavras de Jeremias proferia não eram palavras mal faladas, lançadas ao sabor de sentimentos, mas sim fruto da revelação direta do Senhor. Ou seja, Jeremias não estava ali movido por um sentimento qualquer, mas ele estava falando segundo o coração de Deus. E nós, como profeta, precisamos seguir um mesmo exemplo. O ponto 2, ele vai nos dizer a respeito da visão da amendoeira. Assim como nós trabalhamos o ponto 1, tentando encaixar em cada comentário, entender a postura profética de Jeremias, tentaremos também trabalhar o ponto 2, encaixando em cada comentário, o despertar o interesse pela história do ministério de Jeremias, que é o segundo objetivo. Aqui, meu querido, nós temos a visão da amendoeira, onde Deus traz uma importante revelação para Jeremias com a afirmação: velo pela minha palavra para cumprir. Deus estava dizendo para ir e falar que ele, Deus, se responsabilizava, que você fala, vai prosperar, pois eu assino embaixo. Era o que Deus estava dizendo para o profeta Jeremias. Amendoeira, do hebraico, shaked, que significa despertar, acordar. Ela, meu querido, é uma representação viva da palavra de Deus, a ferramenta do sentinela do povo de Deus. E como shaked, ela vem para nos despertar, para despertar o povo de Deus, avisando que Deus está trabalhando para se cumprir o que foi dito, o que Deus falou, o que Deus usou o seu servo para falar. A palavra shaked está nos dizendo isso, que Deus está trabalhando para que logo se cumpra. Essa definição nós tiramos da palavra amendoeira. A amendoeira, entre todas as árvores, ela era a primeira a dar as suas flores, os seus frutos. Então, os botões dela, quando saía primeiro de todas as árvores, estava anunciando a chegada da primavera. Então, a palavra de Deus, ela está sempre nos avisando, anunciando a respeito daquilo que Deus falou e que nós precisamos de estar atento. Ou seja,
Assim é a palavra de Deus, pronunciada pela boca dos seus servos. Cedo se cumpre. E a gente, fazendo uma leitura do livro de Jeremias, nós vamos ter essa compreensão que verdadeiramente Deus vela pelo cumprimento da sua santa e gloriosa palavra. A amendoeira também, querido, ela é uma figura da palavra de Deus no quesito restaurar, regenerar e superar, né? Este poder da palavra opera na vida daquele que permite, no solo fértil que é o coração, ela penetrar e praticar isso que a gente acabou de falar. Era o que Deus estava tentando fazer com o povo de Israel, tentando infiltrar neles a palavra, para que esta palavra, uma vez infiltrada neles, causasse restauração e regeneração. A palavra de Deus, ela é única. É o único livro que, através dos séculos, transforma, restaura e regenera. Ela é superior a tudo e a todo em todos os tempos, pois a palavra, ela é a iminente palavra de Deus e ela foi indispensável ao ministério profético de Jeremias. O item 2 do ponto 2 vai nos falar sobre a necessidade de estar vigilante. Como nós vemos no ponto anterior, a amendoeira, ela é uma figura da palavra de Deus pela linguagem bíblica. E aqui no item 2, isso fica mais claro ainda quando se usa o exemplo da vara. A vara aqui, como o nosso comentarista diz, representa o povo. E fazendo uma comparação aí entre esta passagem e a passagem que está em João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, aqui é a mesma linguagem de figuração. A questão aí é que, quando se fala da videira como Jesus, Jesus é apresentado aqui como uma palavra, tá entendendo? Porque Jesus é a palavra revelada. Temos a Bíblia, que é a palavra escrita, e temos Jesus, que é a palavra revelada. Então aqui nós vemos a amendoeira como a palavra e a vara como o povo de Deus. O que eu acho interessante nesse comentário, que não é a amendoeira na vara, mas é a vara na amendoeira. Não é a figueira nos ramos, mas é os ramos na figueira. Por quê, querido? Quem é que dá vida para os galhos? Quem é que dá vida para as varas? É a raiz dessa árvore que vai trazendo caule para essas varas, dando vida para elas, para que elas floresçam. E nessa questão de florescer é que elas vão dar folhas, vão dar primeiro botões, que são as flores que saem, para depois dar fruto. Então aí existe toda uma linguagem aí. Quando fala que elas dão folha, fala de descanso, fala de sombra, fala de refrigério. Quando fala delas dar fruto, fala de alimento, fala de sustância, fala de provisão. E nessa questão aqui, o que nós vemos quando nós pensamos na vara nessa posição, a vara estada na amendoeira, é o que nós vemos no ministério profético, na história profética ou ministerial de Jeremias. Alguém que estava sempre atento, sempre desperto, sempre vigilante. Para fechar o ponto, nós vamos estar falando agora no ponto 3, né? Nós falamos aí então a necessidade, ponto 3, a necessidade de acordar, de o povo acordar. É o item 3 do ponto 2. O que me chama a atenção aqui, meu querido, é
a nossa posição eclesiástica, em qualquer que seja a denominação. No caso de Jeremias, ele não tinha medo de falar ao povo, e ele falava ao povo com amor e com verdade o que eles precisavam de ouvir. Ainda que isso provocasse naquele povo uma afeição ruim concernente a Jeremias. Jeremias ia mesmo assim a cada um e responsabilizava a cada um em particular pelos seus pecados, quer fosse rei, sacerdote, príncipe, escriba, profeta. Jeremias não estava nem aí, porque ele sabia que quem estava ordenando ele a fazer isso era Deus. E o que me chama a atenção aqui hoje é que nós dizemos que somos homens de Deus, somos mulheres de Deus, e estamos nas nossas congregações e ficamos vendo muitas das vezes o pecado proliferando dentro da igreja, e nós se intimidamos em falar com o irmão, com medo do irmão achar ruim, com medo do pastor não gostar, com medo do bispo nos expulsar da igreja, mas não podemos agir desta maneira. Como profeta, doa quem doeu. O irmão pode achar ruim, o pastor pode não gostar, o bispo pode até nos expulsar. Mas se é Deus que está mandando, nós temos que falar, porque um dia Jesus voltará e nós teremos que prestar conta diante dele. E quando ele nos questionar a respeito de nós estarmos vendo o pecado dentro da igreja e não ter feito nada, o que é que nós vamos justificar para ele? Nós, como obreiros, temos que pensar nisto. No ponto 3, nós vamos ver a visão da panela a ferver. Neste ponto, nós vamos trabalhar com foco do mesmo jeito que nós viemos trabalhando nos outros 2 pontos, tentando encaixar o objetivo dentro do nosso comentário, que no caso aqui do terceiro objetivo é tirar lições do dia a dia, tá bom? Então nós começamos por observar aqui, nesta questão, a visão de Jeremias com não, deixa eu olhar, irmão, que eu estou precisando de um óculos. Com relação à consequência do pecado do Reino do Sul. Pois como fala o nosso comentarista na revista, o povo estava totalmente pervertido na idolatria, e o povo do norte seria a correção de Deus para o povo de Judá. O item 1, querido, fala a respeito do perigo que vem do norte. Aqui nesse item, como no item de número 2 do ponto 3, né? Nós teremos uma visão ampliada a respeito da situação pecaminosa de Israel. Veja bem, item 3 do ponto 2 fala, né? E ele também indicava todos os crimes: idolatria, exploração, não pagar salário, desprezo pelos órfãos e viúva, mentira, assassinato de gente inocente e sacrifício de criança a falsos deuses, no caso Moloque. E no item que nós estamos vendo aí, o item 1 do ponto 3, vai só fazer uma repetição dessa leitura, mas mais abreviada. A nação de Judá estava submergida em muitos pecados comportamentais de mentira, assassinato, exploração. O profeta Jeremias avistava a panela, mas observava a Babilônia dominando a cidade de Judá e despejando sua fúria sobre Jerusalém. Então é isso aí, querido. Até
os pontos anteriores, nós só estava vendo Judá como uma nação idólatra. Agora abre-se o leque. A idolatria só encabeçava a gama de pecados e pecados pesados que estavam na vida do povo de Israel. E como estamos estudando sobre a ótica do terceiro objetivo, que é eu tirar uma lição para a minha vida dessa lição, o que nós vemos aqui, Jeremias avisando o povo, e o povo nem aí. O povo sempre vendo Jeremias como mentiroso. Bom, assim como Jeremias, precisamos estar ligados em todo o acontecimento e pautando tudo pela palavra de Deus. Pois, segundo Salmos 119, o versículo 5, ela é a luz para clarear a nossa caminhada. E devemos também estar atentos aos ardis de Satanás, segundo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Assim, aprendemos ir na contramão de tudo aquilo que essa nação de Judá praticou e a seguir o exemplo desse profeta Jeremias, que pautou toda a sua vida pela obediência e a fidelidade, ainda que isso lhe custasse a sua vida. O próximo ponto, o item 2, o inimigo se aproxima. Aqui nesse item 2, ele nos mostra que Jeremias se preocupava com a nação, por amar a nação e por desejar que a nação ela desse ouvido ao que Deus estava falando e conseguisse assim se converter e escapar dessa correção duríssima que vinha sobre ele, pois ele sabia que eles, a nação de Judá, estava correndo um grande perigo e que grande seria o castigo de Deus sobre eles. E mais uma vez ele mostra isso, irmão, porque ele sabia, com a proximidade dos inimigos, que todo acontecimento que Deus estava aqui profetizando, falando para a nação de Judá através da vida de Jeremias, estava próximo a se cumprir. Mas Deus, ele sabia exatamente que a nação de Judá, ela não se converteria do seu pecado e não se voltaria para Deus, pois ela estava com seu entendimento totalmente pervertido, né? Estava cega. Como diz o 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 4, ela estava cega pelo pecado. No nosso caso hoje, lá diz que é cega o entendimento pelo Deus deste século, deste mundo, né? Então, que lição eu tiro aqui para o meu dia a dia? É a mesma do ponto anterior. Precisamos estar ligados a todo acontecimento e pautando tudo isso conforme a palavra de Deus. No nossa situação, que é uma situação diferenciada da que aconteceu com Judá, nós precisamos estar de olho no horizonte a todo o cumprimento de tudo aquilo que a palavra de Deus nos alerta a respeito da volta de Jesus. Por que você acha que os crentes têm se embaraçado com tantas coisas hoje? É um trabalhar do inimigo para tirar o nosso foco do horizonte. Abra os seus olhos, meu querido. Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos a tudo que a palavra está nos dizendo. O ponto de número 3 vai nos falar sobre o soberano entre as nações. Aqui nós vemos que Deus é soberano em todas as nações. Deus é soberano não só no céu, mas em todo o universo. E na terra, então, a lição que eu tiro para cá, que para mim, em particular, né, para mim, a ação do soberano hoje, na particularidade da minha vida e de cada um dos seus servos, aquilo que eu coloco diante de Deus,
Eu preciso entender que Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele age aonde quer, do jeito que quer, e não tem quem se imponha diante de Deus e diga não. Mas não queira fazer com que a vontade de Deus seja a sua vontade. Ah, Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso, e fica que nem menino birrado. Se Deus não fazer, se embirra, fica com raiva, eu não vou ser mais crente. Toma cuidado, porque Jesus, Deus, Ele não vai por essas pecuninhas humanas. Deus é soberano em toda a terra. Ele pode trabalhar aonde Ele quiser, Ele pode transformar o que Ele quiser, mas tudo que Deus fez até aqui estava dentro da sua soberana vontade. Não era um desejo de Jeremias, não era um desejo da nação de Judá. Tudo estava dentro da sua soberana vontade. A conclusão vai nos dizer, a palavra de Deus nos mostra que era preciso haver um arrependimento por parte de Deus, por parte do povo de Judá. O profeta Jeremias alertava que o perigo da sua ação estava vindo do norte. Todavia, o coração estava endurecido, os corações estavam endurecidos, pois deixaram de ouvir a palavra de Deus há muito tempo. Então, meus queridos, que, como eu já disse em uma aplicação atrás, que a nossa atitude venha a ser na contramão da atitude desse povo. Nós aprendemos na revista passada com os erros das gerações passadas, com os acertos das gerações passadas, que é para nós pegarmos os erros e jogar fora e os acertos trazer para a nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima lição, a lição de número 4, Jeremias e suas crises e solidão. Que Deus os abençoe.